Ciara estava meio deitada em uma poltrona confortável no canto do camarim, sua amiga e colega Edith estava no braço da poltrona, Grace estava sentada à sua frente em uma cadeira giratória, ela estava contando às meninas uma história sobre um admirador obsessivo que a recebia todas as manhãs na entrada com um buquê de flores. Ele é tão sério, disse Grace, divertida. Seus olhos são tristes, mas há tanta esperança neles. Às vezes ele fica em silêncio, às vezes começa a explicar seu amor para mim, e eu me sinto tão orgulhosa, passando por ele. Você não está com medo? Edith me perguntou quando me reconheceu. Onde você mora? E um louco de repente a segue todos os dias. Grace riu da suposição de sua amiga. É só o Haley. Ele está aqui agora mesmo, na pista de dança, esperando que saiamos. E mesmo assim eu tomaria cuidado, ele é um cara estranho. Edith balançou a cabeça para Edith atenta. Vamos lá, disse Grace, sorrindo. É engraçado. Todas as meninas estavam vestidas com shorts e tops de strass. Elas usavam os cabelos longos soltos e seus rostos estavam maquiados com maquiagem brilhante. As meninas trabalhavam como dançarinas em um clube local, apresentando-se para aquecer o público em plataformas altas. Os clientes do Calypso receberam bem as três beldades, especialmente os homens. Como Ciara veio parar aqui? É simples, ela veio para o casting, depois de ver um anúncio no ponto de ônibus, que pedia dançarinas para o show noturno. A garota ingenuamente pensou, a princípio, que se tratava de algum tipo de sala de concertos. Ela sabia dançar e adorava. Sua infância foi passada na Big Village, lindamente chamada de Acorde. Na praça central havia um centro de artes para crianças de 2 andares, e foi nesse centro que Ciara coreografou desde que se lembrava. No início, sua mãe e sua avó se revezavam para levá-la às aulas. Depois, Ciara cresceu e passou a viajar sozinha. Aos poucos, ela se juntou ao grupo de dança. As meninas se apresentavam em todas as festas da Acorde e até viajavam para a cidade para participar de competições. Muitas vezes elas voltavam como vencedoras, trazendo de volta xícaras, medalhas e certificados. Amizade, aventura, ensaios, apresentações. Era uma vida brilhante e agitada. Ciara adorava dançar e se via como uma dançarina profissional, até perceber que suas habilidades, embora não fossem ruins, estavam longe de ser perfeitas. Nas grandes competições regionais e distritais, Ciara via meninas de sua idade que conseguiam fazer coisas com as quais ela mesma nunca havia sonhado. E sua mãe era contra essa carreira. Ela incentivava a filha a seguir uma profissão séria. Bem, você provavelmente não tem inteligência suficiente para ser engenheira ou advogada, não é? A mãe argumentava com uma franqueza ofensiva. Mas há outras opções. Por exemplo, estudar tecnologia de alimentos ou marketing. A mãe tinha razão. As notas de Ciara na escola deixavam muito a desejar, em sua maioria, notas baixas. Em educação física, é claro, um sólido A, resultado de muitos anos de coreografia, mas o resto? Bem, a garota não se dedicava de corpo e alma à ciência. Ela gostava de dançar e, em seu grupo de dança, era uma das melhores. Mas ainda não era boa o suficiente para competir com jovens dançarinos em competições regionais. O que dizer de um nível mais alto? Quando chegou a hora, sua mãe e seu padrasto decidiram tudo para Ciara. Eles pagaram por seus estudos de administração na Faculdade de Tecnologia de Produção de Alimentos. Alugaram um apartamento perto da universidade e a mandaram embora de casa com o coração leve. Ciara sabia que todos estavam felizes por vê-la partir, porque desde que sua mãe se casou com Matthew, Ciara sempre se sentiu como uma figurante. Era como se ela atrapalhasse a diversão dos dois, distraindo-os com seus problemas de aprendizado e, às vezes, com seu comportamento na escola. Quando Ciara tinha 9 anos, nasceu sua irmã mais nova, Abby. Descobriu-se que o reservado e frio Matthew poderia ser um pai maravilhoso, carinhoso, amoroso, cuidadoso e atencioso. A mãe também havia se fundido com a criança. Ciara os observava acariciando a pequena Abby,
e seu coração doía porque tudo que ela recebia eram comentários, suspiros pesados, irritação. Não. Sua mãe e seu padrasto estavam se esforçando muito por Ciara. Na verdade, eles estavam fazendo muito pelo futuro dela, contratando tutores, comprando roupas bonitas e planejando deliciosamente o futuro da filha mais velha. Mas tudo isso é como um serviço. Só porque tem de ser. O coração da mãe e de Matthew pertencia à pequena Abby. O sorriso dela imediatamente causou alegria e entusiasmo, e a conversa na casa era justamente sobre as novas habilidades e capacidades incríveis da garotinha. Com o passar dos anos, Abby cresceu, mas nada mudou. Ela era uma criança perfeita, obedecia a seus pais, adorava ler, tentava ajudar seus pais em tudo. E quando Abby foi para a escola, descobriu-se que ela também era inteligente. A garota só tirava notas 10 em casa. Ciara também adorava sua irmãzinha. Abby era realmente uma pessoa maravilhosa, sensível, gentil e engraçada. Mas sentir-se como uma figurante em sua própria casa era difícil. E era exatamente assim que Ciara se sentia. A dança era a única salvação da garota no palco. No círculo de seus amigos favoritos, Ciara esquecia todas as suas tristezas. A música e os movimentos claros invariavelmente elevavam seu espírito. Os aplausos da plateia agradecida lhe traziam lágrimas aos olhos. Só que, em um belo dia, o centro infantil foi comprado por um empresário, e o clube se tornou uma fábrica de laticínios. Surgiram novos empregos no acorde, bem remunerados, por sinal. Algumas seções e clubes foram transferidos para escolas locais. Mas o grupo de dança de Ciara se desfez. Eles precisavam de salas maiores, espelhos e um palco. Ciara sentiu duramente esse momento, pois a única coisa que enchia sua vida de energia e alegria havia desaparecido. Não havia mais ensaios, não havia mais passeios com as meninas depois dos ensaios, não havia mais turnês. É tudo para o melhor, sua mãe a incentivou. Ela não conseguia entender sua filha mais velha e não tentou. Provavelmente, você já está no último ano do ensino médio e logo entrará. Não é um século, não há 24 horas sérias, é hora de começar a estudar. Tudo é feito para o melhor. Matthew se juntou a nós, ele sempre esteve do lado de sua mãe. Nós pagaremos seus estudos no departamento de processamento comercial de alimentos. Seu dever de casa é estudar para tirar pelo menos um C, para não desistir. Quando voltar, você conseguirá um emprego em nossa fábrica de laticínios. É assim que as coisas são. Seus pais já haviam decidido tudo para Ciara. Mas ela não resistiu, porque não tinha sonhos pelos quais lutar. Seus planos de se tornar uma grande dançarina estavam no passado. Ciara sentia que estava atrapalhando o padrasto e a mãe, que sem ela, a família da mãe, do pai e da pequena filha milagrosa seria mais harmoniosa e feliz. Assim, quando chegou a hora, a garotinha voou feliz para fora do ninho. Uma nova vida, novas amizades e impressões brilhantes a aguardavam. O padrasto transferia dinheiro 2 vezes por mês para o cartão de Ciara, o que era suficiente apenas para alimentação, mas a menina não podia reclamar. Ela percebeu que seus pais não eram milionários para lhe proporcionar uma vida sem problemas. Eles já tinham que pagar as mensalidades da escola e o aluguel. Mas havia tantas coisas interessantes na cidade, e cinema, cafés, lojas com roupas bonitas, boates, todos esses prazeres não eram baratos. E Ciara, é claro, não podia pagar muito. Ela precisava de dinheiro. Estudar não exigia muito tempo nem esforço. Sua mãe estava certa, no departamento comercial de uma faculdade não muito prestigiada, nada de sobrenatural era exigido dos alunos. O principal era não faltar às aulas e participar de todos os seminários. Assim, Ciara teve uma ideia clara em sua cabeça, ela precisava de um emprego. Ela poderia estudar e trabalhar meio período à noite. Garçonete, vendedora, animadora, garçonete. Havia muitos empregos para estudantes na cidade grande. A garota os anotou metodicamente em um caderno. No final, a lista era impressionante, algumas delas certamente se encaixariam.
E aquele anúncio procurando garotas para um show de dança chegou aos seus olhos por acaso. Nada menos que o destino. É claro que Ciara não podia ignorar o fato. A garota ligou imediatamente para o número mencionado no anúncio. Eles a ouviram e a convidaram para o casting. Kiara foi ao Calypso Club na hora marcada. Eram 15 horas. A pista de dança deserta parecia realmente enorme. Kiara ficou até confusa no início. Um segurança carrancudo a acompanhou até o camarim. Lá, ela recebeu uma roupa estranha que mais parecia um traje de banho do que um traje de dança. Uma saia prateada que parecia um cinto largo e um top minúsculo. A moça que lhe entregou o traje viu a expressão de surpresa no rosto da jovem dançarina e percebeu tudo. "Então você também não sabe de onde veio?" perguntou ela. "Dizia aqui que o anúncio tinha que ser feito corretamente. Você já está tão abatida que vai embora agora? Que pena, você acertou os fatos, né? Qual é o trabalho?" Ciara decidiu perguntar. Descobriu-se que eles precisavam de garotas para os bailes do clube, mulheres jovens e esbeltas que sabiam se movimentar muito bem. Quando o nível de diversão na pista de dança cai, as garotas vão para a plataforma alta, acrescentando energia e atmosfera à noite. "Vou usar roupas?" perguntou Ciara. A garota riu. "Claro, afinal, é um lugar decente." "Sim, os trajes dos dançarinos são reveladores o suficiente para chamar a atenção, mas é apenas dança. E temos uma boa segurança aqui, eles garantem que não haja mal-entendidos." Ciara pensou sobre isso e concordou em tentar. Afinal, dançar na frente de uma plateia era seu sonho há muito esquecido. Além disso, o salário que lhe foi oferecido era mais do que bom, não se pode ganhar tanto como garçonete. E o Clube Calypso é realmente um lugar sério. Como último recurso, se você não gostar de algo, sempre pode ir embora. Foi assim que Ciara se tornou dançarina. 2 outras garotas se juntaram a ela na Calypso. No início, o coreógrafo ensinou às novatas os movimentos básicos de Edith. Grace e Kiara entenderam rapidamente o que era exigido delas, e o coreógrafo ficou satisfeito. "Nada complicado", sorriu o homem, um dançarino bastante famoso no passado. "Eu lhes ensinei o básico e depois improvisem, mexam-se conforme a música, mostrem-se. Vocês são lindas, graciosas, ninfas, o público vai adorá-las." No início, Ciara ficou envergonhada por estar sob os holofotes, pois percebeu que todos estavam olhando para ela. Mas então ela viu suas amigas dançando desinteressadamente. A garota se sentiu atraída, relaxada. Agora ela se sentia em sua plataforma, como um peixe na água. Observando. Bom e ótimo, eles admiram e há algo para admirar. Figura esguia e elegante, pernas longas, cabelos escuros brilhantes, caindo lindamente sobre os ombros elegantes, olhos enormes, sobrancelhas negras, lábios cheios, quase como os de Angelina Jolie. Quando criança, Ciara era tímida em relação a eles. Alguns de seus colegas de classe até a provocavam. Agora, elas mesmas corriam amigavelmente para a cosmetologia para receber injeções de preenchimento. Com o passar do tempo, Ciara começou a gostar de seu trabalho. Ela gostava de encantar. Durante o baile, ela se sentia como uma rainha acima da multidão, porque as plataformas das garotas eram altas o suficiente para que admiradores obsessivos não pudessem alcançá-las, e as jovens ninfas certamente tinham admiradores. A segurança das moças era estritamente guardada por 2 tipos fortes e exaltados. A instituição era uma boate séria, a Calypso, e não um restaurante barato ou o terceiro bar de recepcionistas, mas ainda assim ocorriam incidentes. Alguns dos clientes da boate conseguiam alcançar a garota de quem gostavam, e foi isso que aconteceu com Grace. Um jovem que estava no clube um dia a viu e aparentemente se apaixonou por ela. Ele a seguiu até sua casa pela manhã e conseguiu seu endereço. Agora ele vai procurá-la todas as manhãs com flores. Grace ri, mas Ciara seria cautelosa. Não há como saber o que esse cara tem em mente. E como ele encontrou Grace? A equipe do clube saía de manhã para um prédio diferente,
o da porta ao lado. Isso é surpreendente. Talvez ele tenha subornado um dos guardas. Ainda assim, Ciara sentiu um pouco de pena do cara. Ele deve ter Grace no coração, se largou tudo para esperar por ela na porta. E flores não são baratas hoje em dia. Talvez ele estivesse gastando o último dinheiro em um buquê para Eva. Tudo faz cócegas em sua imaginação. Ciara também tinha um admirador que sabia mais sobre ela do que deveria saber. E ele não era como o pobre e humilde rapaz que sustentava Grace. Ele era um homem adulto, maduro e muito rico. David era dono de uma cadeia de restaurantes de alto padrão em sua cidade. Ele estava na casa dos 40 anos. Alto, atlético, em forma, bem arrumado, sempre vestido com estilo e bom gosto, incrivelmente carismático e charmoso. Suas amigas tinham até um pouco de inveja de Ciara pelo fato de David dar atenção a ela. Normalmente, os guardas reprimiam a comunicação das garotas com os convidados da boate. Mas, dessa vez, o próprio dono da boate se aproximou de Ciara e, um pouco gaguejando, propôs um encontro. Você é muito querida por um de nossos convidados, um convidado VIP. Ele quer conversar com você, só para conversar. Se você não se importar, eu digo a ele, ele vai entender, ele é um homem poderoso. Ciara percebeu que se tratava de algo muito sério. O próprio dono da boate estava agora quase a desculpando. Ela se sentiu um pouco assustada. E, ao mesmo tempo, curiosa para saber que tipo de figura importante estava prestando atenção nela. Quem era essa pessoa que estava envergonhando o proprietário na frente dela e uma dançarina aleatória? Sim, e para o ego de Ciara, esse é um poder muito grande. É assim que ela se torna irresistível, agora que fisgou um homem assim. De qualquer forma, Ciara consentiu com o encontro, o que deixou o chefe muito feliz. David foi direto para o camarim dela. Tão bonito, tão forte. Ele não se destacava por seus agregados, músculos e torso musculoso, mas, mesmo assim, dava a impressão de ser um homem muito forte e autoconfiante. O homem olhou com interesse para Ciara, que já havia trocado sua roupa de dança por uma calça jeans rasgada e uma camiseta elástica. David é fascinante. Será que esse homem é mesmo seu admirador? Até agora, os guardas estavam afugentando os rapazes que se interessavam pela bela dançarina, e agora, de repente, ela tinha um homem assim. David se acomodou na cadeira em frente a Ciara e sorriu para ela. A confusão da garota pareceu aumentar. Por que você se arrisca tanto? Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você parecia tão diferente lá no palco. Ciara sorriu timidamente, com os olhos baixos de forma infantil, incapaz de dar sentido aos seus sentimentos. Esse homem era intimidador e atraente ao mesmo tempo. David tomou a iniciativa. Ele havia dominado a arte da negociação. Ciara não se deu conta de como estava relaxada. O homem lhe perguntou sobre sua vida e seus hobbies, então ela quis contar tudo. Ele ouviu atentamente, fazendo observações. De vez em quando, Ciara se atrevia a lhe fazer perguntas. Ele respondia sem rodeios, sem evasivas. Assim, Ciara ficou sabendo que David era dono de um restaurante, portanto, um homem muito rico. Ele também tinha esposa e filhos. O homem nem tentou esconder isso, assim como o fato de que gostava muito de Ciara. Ele ofereceu para ficar com ele juntos, viajando, passando tempo, socializando. Você é muito bonita, disse David, olhando diretamente nos olhos dela. Essas palavras que saíram de seus lábios tiveram um efeito incrível sobre a garota. Arrepios surgiram em sua pele, suas palmas congelaram e o sangue correu para suas bochechas. Eu gostaria de conhecê-la melhor, mas vejo que você ainda não está pronta, não é mesmo? É claro que ele estava certo. David parecia saber tudo o que havia no mundo. Ciara assentiu com cautela. Bem, não vou apressá-la, David sorriu. Mas ninguém me impede de vir admirá-la. Você não se importa, não é? É claro que Ciara não se importava. Ela percebeu que, de agora em diante,
Estaria dançando para ele procurando David com os olhos na multidão. Ele a assustou com seu poder. Uma voz levemente rouca, o cheiro de perfume de elite misturado com o cheiro de cigarros caros. Tudo isso fez a cabeça da garota girar. Mas algo impedia Kiara de dar o passo oposto. Ela precisava pensar. David é casado. Ele oferece para ser sua amante. Não é um papel muito invejável. Afinal de contas, Ciara cresceu em uma família tradicional. E seus vizinhos eram todos tradicionais. Esses relacionamentos eram mal vistos em seu vilarejo. E era assustador estar nas mãos de um homem tão poderoso. Agora, o passo final ainda não foi dado. David está mantendo distância, dando a ela uma escolha. Ciara terá uma escolha mais tarde? Essa é a questão. David se foi e, para Ciara, começou um período de tormento e angústia. À noite, deitada em sua cama, ela imaginava David. Tentando descobrir onde ele estava, o que estava fazendo. Será que ele estava pegando outra jovem beldade ou trabalhando? Será que ele estava pensando nela? Ou será que sua indecisão era o fim de um relacionamento que nunca havia começado de verdade? O dia seguinte era o dia de folga de Ciara. Ela não iria à boate, mas no sábado a garota estava se apresentando. Ciara estava dançando em sua plataforma e esperava desesperadamente que David pudesse vê-la agora. Ela estava se apresentando para ele, só para ele, e David podia vê-la. De volta ao camarim, Ciara encontrou um buquê de rosas vermelhas em sua penteadeira com um bilhete dele. O homem expressava sua admiração pela jovem dançarina e a comparava a uma ninfa encantadora e graciosa. Isso deixaria qualquer um tonto. David era um frequentador assíduo da boate. Quando Ciara o viu na área VIP, seu coração começou a bater mais rápido. O homem lhe enviava presentes. Um buquê de flores, uma garrafa de vinho caro, uma pulseira delicada. Às vezes, ele mesmo aparecia. Ciara sempre esperava ansiosamente por esses encontros. Ele se sentava no camarim, em uma cadeira em frente à moça, e eles conversavam. David olhava para Ciara com interesse, admiração e paixão em seus olhos. David esperava pacientemente por um sinal da garota, o que deixava Ciara ainda mais atraída, mas ela ainda não se atrevia. Suas amigas a chamavam de tola por isso. Que homem, ela balançou a cabeça sonhadoramente. Grace, não como meu mendigo admirador dos buquês. Se eu fosse você, não hesitaria um momento sequer, disse Edith. Gostaria de ter tido a mesma sorte. Esforce-se mais, você pode conseguir, disse Grace, apoiando a amiga. Não, eu tenho os mesmos alunos mendigos que você. Edith não estava em dívida com ela. Ciara hesitou. Algo a estava impedindo de se tornar uma amante. David tem uma esposa, afinal de contas, e ele a persegue, uma jovem dançarina. Isso diz muito sobre o caráter moral do homem e sobre sua atitude irreverente em relação a ela. Mas nada disso importou quando David se sentou na cadeira em frente a Ciara e olhou para ela com seus olhos escuros e profundos, hipnotizando-a como uma jiboia em um coelho. Ciara percebeu que, para ele, ela não passava de um belo troféu. David era rápido em brincar com ela e encontrar um novo objeto. E ela não era nada mais do que uma presa difícil para aumentar a excitação da caçada. Sim, Ciara percebeu tudo isso. E, ao mesmo tempo, percebeu que não conseguiria resistir por muito tempo. David tinha um efeito quase mágico sobre ela. Ciara achava cada vez mais difícil se controlar. Seu olhar, sua voz, suas palmas, seus lábios, a garota não tinha mais forças para resistir. Muito bem, por manter a compostura, elogiou Ciara a costureira, uma mulher de 40 e poucos anos. Se você for apenas até o ponto de David, e tudo, atenciosamente, perdido. Quantas pessoas eu já vi assim, primeiro um, depois outro, depois um terceiro. Mas você é uma boa garota. Você tem coragem. Coragem. Se ao menos aquela mulher soubesse que tipo de sonho Ciara tinha com David. Mas as palavras da comoda a deixaram confiante, por um momento,
de que sua indiferença era a melhor estratégia de enfrentamento. Os pais não sabiam o que a filha fazia para viver. Ciara não havia lhes contado que dançava. Eles não teriam entendido, teriam pensado que a filha era uma vergonha para sua família piedosa. De qualquer forma, eles a teriam levado de volta para a aldeia, fora de perigo. Mais uma vez, Ciara teria de se sentir como a quinta roda da carroça. E, é claro, sua mãe e seu padrasto não sabiam nada sobre David ou sobre o novo estilo de vida de Ciara. Eles geralmente preferiam manter distância, os três pareciam se dar bem. O tempo passou. Aos poucos, Ciara começou a perceber que estava se perdendo. No início, a dança, a boate, a vida noturna, os admiradores, tudo parecia uma aventura brilhante, mas depois, tudo começou a parecer um pouco estranho. Então a garota começou a sentir uma estranha desolação. A música barulhenta, a fumaça do cigarro, o álcool que era um rio, os olhares pegajosos, as luzes piscantes e David. David, que estava se tornando cada vez mais insistente e assertivo. Os companheiros de Ciara foram sendo substituídos um a um. Primeiro, os pais de Edith descobriram para que a filha trabalhava, apareceram em sua casa, escandalizaram-na e a forçaram a pedir demissão. Depois, Grace se casou inesperadamente com aquele admirador de flores. Ele se mostrou confiável, fiel e genuinamente apaixonado. Grace gostou de tudo isso. As moças foram rapidamente substituídas, as novas dançavam igualmente bem, mas Ciara não conseguia fazer amizade com elas. Talvez ela simplesmente não quisesse. Agora a garota bebia muito, de alguma forma ficou viciada nos coquetéis energéticos que serviam no bar do Calypso. Eles lhe davam força, levantavam seu ânimo e faziam seus pensamentos sombrios desaparecerem. Tudo parecia estar indo bem para Ciara, ela estava dançando e ganhando dinheiro, e não pouco, ao mesmo tempo em que estudava na universidade. Ela tinha até um pretendente rico. Ciara sabia que, se ela pedisse, David faria qualquer coisa por ela. Nada parecia impossível para esse homem. É verdade que qualquer pedido tem seu preço, mas isso não é mais tão importante. Ainda assim, a alma de Ciara sentia uma espécie de desejo desesperado. Ela queria ser como antes, cheia de esperança em uma vida nova e interessante. Modesta, até mesmo um pouco tímida. Mas depois de mais de um ano dançando na frente de centenas de pessoas, é difícil voltar ao passado, ao presente. Um dia, Ciara decidiu desistir. Ela pediu demissão ao dono da Calypso, mas ele lhe ofereceu o dobro do salário, porque Ciara era muito bem recebida pelo público. Então a garota ficou. Era verdade o que diziam, que tudo no mundo tem seu preço, até ela, Ciara. Naquela noite, a garota estava voltando da universidade para casa. Amanhã era o exame. Hoje havia uma sessão de aconselhamento. Ciara não havia preparado nada para isso. Ela já tinha um envelope em sua prateleira com a quantia certa de dinheiro. Trabalhar na Calypso lhe dá a oportunidade de não perder tempo com estudos desnecessários. Seus pais, olhando para o cartão de crédito da filha, se alegraram. Eles achavam que Ciara finalmente havia acertado. Eles não imaginavam que 70% daquelas marcas tinham acabado de ser compradas pela garota. Era difícil enganá-los, mas Ciara não tinha relações próximas com a mãe. Depois, havia David. Ele ofereceu a Ciara uma viagem de férias para a República Dominicana. Um paraíso, um resort de luxo. Uma semana sozinha com David, longe de todas as preocupações e pensamentos pesados. Era a reinicialização que Ciara precisava. Não havia forças para resistir a David, e ela não queria, o que tinha a perder. Então, enganando a todos, por que não aproveitar ao máximo essa situação e desfrutá-la? E depois, quem se importa? A garota foi distraída de seus pensamentos sombrios por um grito de susto. A voz fraca e trêmula estava cheia de desespero. Ciara se virou ao ouvir o som e ficou atônita. Havia uma mulher idosa, magra e pequena, com uma bolsa tropical xadrez nas mãos, encolhida contra a parede da casa. Seus olhos estavam cheios de horror, pois um cachorro enorme estava indo direto para ela,
rosnando ameaçadoramente. O cão deve ter sentido o cheiro da carne que ela estava levando do mercado para casa. Por sorte, não havia ninguém por perto. O cachorro grande, sentindo o cheiro de uma vítima fraca, preparou-se para atacar. Kiara, sem pensar, pegou um pedaço de pau que estava a seus pés. Ela gritou bem alto: "Besta!" E foi direto para ele. O cão ficou confuso, pois sentiu a força e a determinação do inimigo. Ele também ficou muito confuso com a vara. Decidindo não se meter com as pessoas, a fera fugiu. A mulher idosa, pálida como um lençol, seguiu o cão com os olhos. Ela não conseguia acreditar em seu resgate inesperado. Ciara se aproximou dela. "A senhora está bem?" "Estou bem, querida, estou bem. Muito obrigada, achei que ele fosse me matar." "Como você não enlouqueceu?" Ciara deu de ombros. No vilarejo, ela tinha visto muitas vezes as pessoas se defenderem de cães. Geralmente, bastava segurar algo nas mãos e demonstrar confiança. Os cães têm medo desse tipo de coisa. Que garota bonita, magra, jovem e destemida. Ela continuou a admirar a mulher idosa. E também dizem que os homens são o sexo forte. Ciara sorriu. Ela gostou da gratidão da idosa. Ao lado dela, sentia-se forte, boa e gentil, uma sensação maravilhosa. "Eu quero lhe agradecer." Continuou a desconhecida. "Não, você não quer." Protestou a moça. "Não foi difícil para mim. E, de fato, qualquer um teria feito isso no meu lugar." "Ninguém teria feito isso." A idosa balançou a cabeça. "Você tem um coração de ouro. Mesmo assim, quero lhe agradecer. Tenho algo que parece ter sido feito para você, mas não preciso dele." Agora Ciara estava curiosa. "O que é essa coisa? Devemos ir?" A velha sorriu, percebendo sua hesitação. "Eu moro aqui perto, na casa ao lado." Ciara não seguiu a velha até o apartamento. "Eu não sei. Há tantas histórias de meninas que desaparecem. Afinal de contas, ela não podia confiar 100% em um estranho." A senhora idosa entendeu tudo e não ficou ofendida. Pelo contrário, elogiou a companheira por sua vigilância. A idosa ficou ausente por cerca de 5 minutos e depois veio até Ciara com um pequeno pergaminho nas mãos. O objeto ao qual a avó se referia estava cuidadosamente embrulhado em papel de presente. "Aqui está," ela sorriu, segurando o presente para Kiara. "É como se tivesse sido feito especialmente para você." "É inacreditável, nem parece." A garota desamarrou o barbante com impaciência, desdobrou o papel e não pôde conter um suspiro de surpresa. Como isso era possível? Era uma imagem colorida, pequena, um pouco maior do que uma fotografia normal, e ainda assim todos os detalhes estavam escritos com precisão e clareza surpreendentes. Ciara, contemplando essa criação, ficou cada vez mais espantada. Pois a foto era dela mesma. Enquanto trabalhava na boate, pelo que parecia. Um de seus braços levantados. Suas costas ligeiramente inclinadas para trás. Cabelos longos espalhados por seus ombros. Só que, em vez dos habituais mini-shorts e saias, o artista desenhou sobre ela um vestido leve e requintado com alças finas, como se estivesse brilhando por dentro. Como uma princesa de conto de fadas, a imagem foi completada com uma bela tiara. Ciara se reconheceu. Era seu rosto. Seus olhos, suas sobrancelhas, seus lábios. A pulseira em seu braço. De couro, larga, feita de um emaranhado de bolsas finas. Ela havia comprado uma vez em uma loja de presentes. Barato, mas era sua joia favorita. A escuridão reinava ao redor da heroína na pintura, ligeiramente dissipada pela luz das estrelas. Parece com você, sorriu a mulher idosa. Por isso achei que você deveria ficar com ele. É uma das minhas pinturas favoritas, mas fica melhor em você, por Deus. Onde você o comprou?
Ciara finalmente encontrou sua voz. Brandon me deu. O artista alugou meu apartamento por um bom tempo. Ele se foi há alguns meses, mas às vezes vem me visitar. Eu o tratava como se fosse meu neto. Não tenho filhos e Brandon está acostumado a trabalhar. Sua família é rígida e fria, por isso ele se afeiçoou a mim. Ele pintou muitos quadros meus, paisagens, naturezas mortas e até mesmo meu retrato, e sempre pinta essa princesa. Ela está dançando, ou sentada na praia, ou sorrindo. Ela é lindamente desenhada. É muito bonita. Ele é talentoso e apreciado. Foi por isso que ele se mudou, não foi? Ele conseguiu algum dinheiro, então comprou um apartamento no centro com uma vista pitoresca do rio. Ela é uma princesa, ou uma sereia, ou uma ninfa, ou uma garota comum. Quantas vezes perguntei a ele quem ela é? Pensei que talvez ela fosse sua garota favorita. Mas ele brinca. Eu a vi em um sonho, diz ele, só isso. Você não consegue arrancar outra palavra dele. É uma história incrível. É verdade. Você é igualzinho àquela garota, praticamente um retrato seu. É por isso que estou lhe dando este quadro. Ciara sorriu, agradeceu à senhora e foi para casa. Ela passou o resto da tarde admirando o quadro. Cada vez mais se convencia de que era ela. Os traços faciais, a figura e até mesmo o movimento em que a garota congelou. Tudo se encaixava. Exceto pelo traje, é claro. Ciara nunca havia usado vestidos longos e tiaras tão bonitos, mas todo o resto era idêntico. Não havia dúvidas quanto a isso. Esse misterioso artista, Brandon, era assim que a velha o chamava. Ele deve tê-la visto uma vez no clube. Durante uma dança, provavelmente os movimentos de sua dança que o pintor havia capturado em sua pintura. E deve ter acontecido que a obra estava em suas mãos por acaso, era místico. Olhando para o retrato, Ciara tentou imaginar seu criador. Ela sabia que ele era um homem bastante jovem. A velha havia dito que o tratava como um neto. Portanto, Brandon tem a idade de Ciara ou é um pouco mais velho. Ele também é claramente um cara muito talentoso, como ele capturou com precisão os movimentos de Ciara. E os detalhes. O artista até se certificou de incluir a pequena verruga em seu ombro. Talvez ele a tenha visto mais de uma vez. Talvez ele até tenha ido à boate de propósito para ver melhor a dançarina que se parecia com ela, mas ele estava seriamente viciado. De acordo com a mulher idosa, Brandon costumava fazer da garota a heroína de suas pinturas. Ciara se perguntou. Uau! Aparentemente, ele tinha outros admiradores devotados além de David. Só que Brandon nunca havia se manifestado de forma alguma. Ele permaneceu invisível para Ciara. Lembrando-se de David, Ciara se perguntou. Dominicano, um homem confiável e forte ao seu lado. Ele voltaria para sua esposa e filhos, e ela permaneceria no estado de amante. Eles se viriam de vez em quando. David, é claro, não se oporá às atenções e aos presentes dela. Ciara terá coisas caras e luxuosas. Talvez ele até compre um carro e um apartamento para ela. Mas isso não é certo, é claro. E então David ficaria entediado rapidamente. Ciara sabia disso. A garota entendia perfeitamente bem que era sua indiferença e inacessibilidade que atraíam a atenção do homem. E ela? Ela amava David? Qualquer sentimento. Ciara sentia absolutamente algo pelo homem. Ele atraía com sua força e confiança. Determinado e bem-sucedido. Quase onipotente. E ele olha para ela, uma estudante normal, uma dançarina, uma garota do interior, como se ela fosse uma divindade. Não é fato que esse olhar seja sincero. David é experiente, maduro, inteligente e sabe como agir para conseguir o que quer. E ainda assim, percebendo tudo isso, Ciara continua a se aproximar de David. Era uma situação estranha e confusa. Ciara queria amor, calor, afeto. Ela não estava conseguindo tudo isso em casa.
No abraço forte e confiável de David, a garota se sentiria necessária e protegida, pelo menos por um tempo, e talvez pudesse até se convencer de que aquilo não era uma ilusão. E depois? Foi esse depois que fez a garota hesitar e duvidar. David a deixaria. Ele voltaria para sua família, encontraria um novo objeto. Ciara seria capaz de suportar sua partida? Ela seria capaz de suportar isso? De repente, essa pintura é como uma mensagem de um admirador secreto. Parece que Ciara realmente sentia algo por ele. Ele a retratou como mais do que apenas bela, como uma semideusa. Somente alguém verdadeiramente apaixonado poderia olhar para ela dessa forma. É uma pena que Brandon esteja nas sombras. Ele poderia ter tentado chegar até ela, mas os guardas não o deixaram. Nem todo mundo é tão poderoso quanto David. De repente, Ciara realmente queria conhecê-lo, esse artista para o qual ela havia se tornado uma musa. Para ver como ele era. Ouvir sua voz, conversar com ele. E olhar em seus olhos. Mas como ela poderia encontrar Brandon nessa imensa cidade? A velha disse que o artista havia conseguido comprar um apartamento no centro, com vista para o rio. Ciara não sabia mais nada sobre ele, apenas seu nome e local aproximado de residência. É um pouco pequeno, não é? Eu gostaria de saber o sobrenome do Brandon. Assim, seria possível vasculhar as mídias sociais ou os fóruns de artistas. Mas, do jeito que está, é como procurar uma agulha em um palheiro. É claro que poderíamos voltar à senhora idosa e perguntar a ela mais sobre o jovem. Talvez ela saiba o endereço dele. Mas isso é estranho. E, de qualquer forma, eles vão se ver. E depois? Ela imaginou que o rapaz tivesse se apaixonado e talvez não estivesse mais livre. Os pensamentos de Ciara foram interrompidos por um telefonema de David. Eles haviam combinado de se telefonar hoje à noite. O homem teria que explicar a ela como solicitar um passaporte. A viagem para o canto paradisíaco da Terra estava prestes a acontecer. David ficou mais insistente. Agora ele ia cada vez mais ao camarim de Ciara, sentava-se mais perto e até se permitia abraçá-la pela cintura, algo que nunca havia acontecido antes. Cada vez mais, Ciara se sentia como uma coisa de David. De certa forma, isso era até bom. Ao lado dele, ela não precisava decidir nada, apenas obedecer às suas ordens. Por outro lado, era esmagador, mas Ciara não podia afastá-lo, não podia recusá-lo. Eles estavam indo viajar, e Ciara não podia se afastar dele. Eles estavam viajando, e já havia um relacionamento especial entre eles. Um pouco mais e isso se tornaria sério. O coração de Ciara estava doendo. Ela sentia que, ao se aproximar de David, estava cometendo um erro. Esse relacionamento a mudaria e a transformaria irrevogavelmente. A bebida era uma boa maneira de afogar os pensamentos dolorosos. Havia cada vez mais deles na vida de Ciara. Uma taça de vinho antes de dormir, fins de semana no bar com uma cerveja. Essa tendência estava começando a estressar Ciara. Por outro lado, todos ao seu redor estavam agindo da mesma forma. E nada, mais ou menos. Era uma noite normal de verão. Ciara estava sentada em casa, assistindo à TV, tomando sorvete, relaxando em geral. Hoje era seu dia de folga. Ela não precisava ir a Calypso. Alguns conhecidos a convidaram para ir a um bar, mas Ciara recusou o convite. Ela queria ficar sozinha e em silêncio, pois a música alta e o murmúrio das vozes das pessoas já eram suficientes para ela no trabalho. De repente, foi como se uma força desconhecida tivesse levantado do sofá e a forçado a vestir um short e uma camiseta. Ir ao centro da cidade? Sim, uma ótima ideia para caminhar sozinha pelo calçadão. Ela daria uma olhada nas casas, uma das quais parecia ser onde o próprio Brandon morava. O quadro agora ocupava um lugar de honra no chão, acima da mesa de cabeceira de Ciara. Toda vez que acordava, ela se via na imagem de uma linda princesa e sorria. Sentia-se aquecida e com o coração leve. Se alguém a visse com esses olhos,
isso significaria que alguém não seria indiferente a ela. Apesar de ser um dia de semana, o centro estava lotado. Pais com filhos pequenos, casais apaixonados, adolescentes em scores passeavam pelo aterro. Sempre havia uma atmosfera festiva aqui. Chiara caminhava ao longo do aterro, à sua direita havia um parapeito, atrás do qual corria um rio caudaloso, na outra margem havia um enorme parque, coberto de árvores altas, barcos de recreio com turistas navegando no rio. No lado esquerdo da rua, destacavam-se casas de 5 andares. Eram relativamente novas, construídas recentemente, mas não os típicos edifícios de vários andares em forma de caixas de pedra, mas edifícios com sacadas, varandas e passagens extravagantes. Chiara sabia que eram casas de alto padrão. O transeunte estava começando a ganhar muito dinheiro com suas pinturas se pudesse comprar um apartamento em um lugar como esse. Chiara decidiu passar pelas casas. Pátios limpos, grandes estacionamentos, um campo de esportes. Atrás dos novos prédios havia casas antigas, nas quais a história da cidade podia ser estudada. Estuque, padrões, persianas, colunas. Chiara involuntariamente admirou os prédios antigos. Comerciantes e artesãos viviam neles. De repente, a atenção de Chiara foi atraída para o arco que levava ao pátio interno. O que ela gostaria de ver ali, um monumento antigo ou uma fonte? Mas foram as paredes do próprio arco que chamaram a atenção de Chiara. Elas eram pintadas de baixo para cima. E não eram apenas desenhos primitivos ou pichações, mas imagens que estavam claramente saindo dos pés de artistas de verdade. Animais, personagens de contos de fadas, personagens de filmes e desenhos animados famosos, frases sábias escritas em uma bela tipografia. Chiara olhava para essa crônica com admiração. Que lugar extraordinário! Seus olhos estavam deslumbrados com a abundância de desenhos. Ela queria olhar para tudo, absolutamente tudo, sem perder um único detalhe, e então Chiara se viu novamente. Na superfície redonda e amarela da lua, contra o espaço negro, dançava descalça uma garota de longos cabelos escuros, linda e triste. E novamente a mesma pulseira de couro em seu pulso, sua favorita. Ela ainda estava usando. A garota prendeu a respiração. Esse desenho foi feito por ele, Brandon. O cara mora em algum lugar próximo e deve ter feito o desenho recentemente. A tinta ainda estava brilhante, fresca. A garota não conseguiu se conter. Ela tirou um lápis de sobrancelha da bolsa e deixou uma assinatura ao lado da pintura. Eu o vi. É muito bonito. Só que eu não sou nada disso. Chiara voltou para casa com um humor estranho. Por um lado, estava feliz por encontrar outra notícia do misterioso Brandon e por ver que ela de fato ocupava algum lugar no coração e nos pensamentos dele. Por outro lado, agora era ainda mais difícil. Porque depois do que aconteceu, ela não queria namorar David de jeito nenhum, um relacionamento com ele agora parecia ainda mais errado. Antes de dormir, Chiara tentou imaginar como era Brandon. Afinal de contas, ela poderia tê-lo visto na boate. Ela significava algo para ele, já que Brandon a desenhava com tanta frequência. Sua mãe morreu quando ele era muito jovem. Ou uma doença tirou sua vida depois que ela deu à luz seu único filho. O menino foi criado pelo pai. Um homem mal-humorado e ocupado. Assim como sua avó, a mãe de seu pai, o garoto não sabia negar nada desde pequeno. Seu único pai, Jaden Urai, era um empresário bem-sucedido. O homem sempre sonhou que seu filho, quando crescesse, continuaria seu negócio. Jaden Urai planejava deixar seu mini-império para seu herdeiro. Mas algo deu errado. Brandon não correspondeu às expectativas de seu pai. Desde cedo, ele era indiferente ao seu negócio. Falar de compras, lucros, ações e subsidiárias o deixava com saudades de casa. Jaden Urai ficou furioso e matriculou o filho em cursos de educação financeira e escolas de administração. Mas Brandon estava sempre lá, nas fileiras dos retardatários, e o garoto não fazia nenhuma tentativa de se aprofundar em toda aquela sabedoria. Seu hobby favorito era desenhar. Desde muito cedo, ele desenhava em tudo o que podia.
papel, livros, portas de geladeira e, é claro, papel de parede. Ao mesmo tempo, as mãos da criança criavam rabiscos incomuns para aquela idade e desenhos muito bons. Mais tarde, a criança passou a ter álbuns, bem como tintas, lápis e canetas hidrográficas. Seus desenhos melhoravam a cada dia. Todos que os viam os admiravam e aconselhavam Jayden Uriah a mandar seu filho para uma escola de arte. Mas ele rejeitou a ideia. Ele considerava o desenho um hobby, não algo sério. Ele planejava desenvolver seu filho em outra direção. Quando adolescente, Brandon não podia sair de seu quarto 24 horas por dia. Em seu caderno de desenho, apareciam mundos de fantasia, trolls malvados, lindas princesas, heróis corajosos. Desenhando, o garoto se esquecia de tudo, das aulas, da necessidade de ir à escola e até da comida. O desenho o absorvia completamente. Ele não precisava de nada, nada mais o interessava naquele momento. E se não fosse por sua avó, que quase o tirou à força do mundo ao qual estava acostumado, Brandon não teria saído de seu quarto. Mas Emily era implacável. Ela se certificava de que o neto fizesse a lição de casa, comesse na hora certa e frequentasse todas as aulas e clubes que Jayden Uriah havia escolhido para ele. Emily e seu filho eram pessoas práticas, inteligentes e orientadas para objetivos. A natureza criativa de Brandon era estranha para eles, e não está claro o que causou o conflito e a frustração. A mãe de Brandon teria compartilhado seus hobbies, pois ela mesma era muito boa em desenho. Jayden Uriah ainda guardava os desenhos de sua esposa, que ela às vezes lhe dava de presente. Eram desenhos de músicas que ambos os cônjuges gostavam de desenhar. Brandon adorava olhar para esses desenhos. Para ele, eles eram como uma conexão com a mãe que ele nunca conheceu. Ele se sentia bem por saber que era parecido com ela. Com o passar dos anos, Jayden Uriah quase desistiu de seu filho malfadado. Brandon não era nada parecido com o herdeiro que se poderia ter sonhado. Fraco, antidesportivo, retraído. Ele não entende os negócios do pai e nem mesmo quer saber sobre eles. Sempre nas nuvens, socializando com perdedores como ele. Ele não pensa no futuro, mas nesse aspecto Brandon não era muito diferente dos filhos dos conhecidos de Jayden Uriah. Filhos de pais ricos raramente pensam no futuro. Eles já sabem que tudo ficará bem. E Brandon, contra a vontade de sua avó e de seu pai, continuou a desenvolver seu talento. Aos 13 anos, ele se matriculou em uma escola de artes. Participou constantemente de algumas competições e até ganhou prêmios. Jayden Uriah não se interessou particularmente por esse hobby do filho, que não lhe interessava e lhe parecia inútil. Então, Brandon começou a ganhar dinheiro. Ele pintava de forma bastante profissional e havia pessoas dispostas a pagar por suas pinturas, mesmo que fosse pouco dinheiro, mas dinheiro de verdade, ainda mais. Brandon aprendeu a desenhar no computador e recebia encomendas. As ilustrações digitais eram muito procuradas pelas editoras. Elas eram usadas para criar sites, anúncios etc. Jayden Uriah se perguntava como era possível que seu filho tivesse aprendido a ganhar dinheiro desenhando. De fato, que tipo de renda é essa? Apenas alguns centavos de dólar. Mas era dele. Depois do ensino médio, Brandon se matriculou no Instituto de Arte. Embora Jayden Uriah já tivesse feito os preparativos com as pessoas certas, seu filho estava esperando por ele na prestigiosa escola de economia. Mas o garoto foi inflexível, e ele não está interessado em economia. Ele não vai assumir os negócios de seu pai. Eu tenho outro caminho, Brandon tentou transmitir aos pais. Que outro caminho? E Jayden Uriah não entendeu. Você não pode ganhar muito dinheiro com fotos. Agora é você quem está com o vento na cabeça, e então perceberá que estava errado. Mas será tarde demais. Acabei fazendo as coisas do meu jeito. Ele era um personagem difícil, apesar de sua aparência frágil. E então Brandon saiu de casa. Ele disse que precisava de silêncio e solidão. Isso facilitava sua criação. Seu pai tentou oferecer dinheiro ao filho teimoso,
pelo menos pela primeira vez. Seu coração doía por Brandon. Jaden Uriah achava que o filho não se adaptava à vida, mas ele recusou, dizendo que estava ganhando dinheiro há muito tempo. A proprietária aceitou o jovem inquilino como se fosse seu. Ela era solitária, seu marido estava morto há muito tempo e Deus não lhe dera filhos. Assim, ela aceitou o Brandon como seu neto favorito. Panquecas pela manhã, borscht, meias de tricô, a velha senhora envolvia o menino em conforto e atenção, como um cobertor quente. E era um prazer cuidar desse jovem talentoso. Brandon retribuiu o favor a Harper Clark. Ele carregou suas pesadas sacolas de supermercado, ajudou-a a mover os móveis, consertou a torneira. Ele nunca havia se sentido tão completamente aceito por sua família. Brandon tinha grandes expectativas que o garoto não podia e não queria atender. Aqui, ele era amado e aceito pelo que era. Harper Clark admirava sinceramente o trabalho do garoto. Ela passava horas olhando para suas pinturas, às vezes até suspirando, sem acreditar que tais obras pudessem sair das mãos de um homem tão jovem. Brandon pintou várias paisagens para Harper Clark e até desenhou seu retrato. A idosa o pendurou no lugar mais proeminente da parede de sua sala de estar. Brandon criou pinturas sob encomenda e trabalhou para sua alma. Ele também se tornou um pintor digital. Essa atividade lhe trouxe uma boa renda. Paralelamente, Brandon teve tempo para estudar no Art Institute, onde recebeu os fundamentos básicos da pintura, graças aos quais o garoto aperfeiçoou e melhorou seu talento. Um artista capaz logo apareceu com pessoas que pensavam da mesma forma. Os mesmos pintores apaixonados, de todas as idades e com uma variedade de experiências. Brandon se comunicava com pessoas talentosas de sua cidade, organizava exposições junto com elas, participava de noites criativas, ia a plein airs. Ele tinha amigos artistas de outros países. Ele se comunicava com eles por meio de redes sociais e mensageiros. As obras de Brandon, para sua própria surpresa, tornaram-se cada vez mais populares. Ele recebia encomendas de todo o mundo. Agora o garoto tinha que recusar muitas. Sua capacidade de trabalho era impressionante. Ele não conseguia dormir ou comer por 24 horas, movido por outra imagem. Harper muitas vezes, quase à força, tinha de arrastar o jovem inspirado para a cozinha, para que ele não esticasse as pernas de fome. Mas na vida de Brandon não havia apenas trabalho e estudo. Com seus novos amigos, ele frequentemente passeava pela cidade, ia para o campo, ia ao cinema. Em geral, ele fazia tudo o que as outras pessoas de sua idade fazem. Esses encontros eram uma espécie de reinício, uma fonte de inspiração. Aventuras, novos conhecidos, belas paisagens, todas essas coisas deram origem, na cabeça de Brandon, a temas deslumbrantes, que o jovem transferiu para a tela. Brandon tinha admiradores, não apenas admiradores de sua arte, mas também uma admiradora sua. Uma jovem garçonete, Mia, do bar, uma estudante que trabalhava meio período à noite. Magra, com cachos castanhos curtos e uma pitada de sardas bonitas no nariz. Brandon e seus amigos costumavam frequentar esse bar. Quando chegava a vez de Mia, ela se dirigia rapidamente à sua mesa, deixando todos os outros clientes para trás, e a garota ficava olhando para Brandon. Ela ficava hipnotizada pelos olhos inteligentes e escuros do jovem, nos quais sempre ardia um fogo misterioso. Ela gostava de tudo nele. Sua aparência, seus movimentos, a maneira como se vestia e, acima de tudo, suas mãos, com palmas estreitas e dedos longos e aristocráticos. Provavelmente, era mais ou menos assim que se parecia o jovem Dorian Gray na famosa peça de Oscar Wilde. A garota demonstrou sua afeição por Brandon com toda a sua aparência. Era impossível não notar. Mia sorriu para ele, olhou em seus olhos, tentou tocar sua mão sem querer. Qualquer outra pessoa já teria perdido a cabeça. Mas Brandon, para desgosto de Mia, não prestava atenção nela. Certa vez, no ensino médio, o rapaz teve uma queda por uma colega de classe. Eles até tiveram um caso logo após a formatura. Tempestuoso, colorido, lindo. Só que acabou de forma trivial.
Um dia, Brandon viu Leslie por acaso na rua. Ela estava beijando um cara brutal e exaltado. A garota não pensou em se envergonhar. Quando notou Brandon, como se nada tivesse acontecido, ela o apresentou ao companheiro e disse que o procurou porque havia se apaixonado e perdido a cabeça. Os amigos imediatamente avisaram Brandon que Leslie estava virando a cauda. Muito superficial, impulsiva e infantil. A garota estava experimentando emoções intensas. Durante os meses de comunicação com Brandon, os sentimentos se apagaram. Então Leslie foi em busca de uma nova dose de adrenalina. Desde então, Brandon se lançou de cabeça na criatividade e parecia ter parado de pensar em sua vida pessoal. Todo o seu tempo era ocupado pela pintura. Até agora. Até aquele incrível encontro no lugar mais inadequado para tal evento. Então Brandon mergulhou de cabeça em seu trabalho. O efeito foi que o rapaz recebeu encomendas, dinheiro para suas pinturas de esboços e um aumento na demanda. O jovem artista pôde até comprar um apartamento à beira-mar, o que surpreendeu seu pai, que achava que o filho não era capaz de tal coisa. Esse bairro sempre atraiu Brandon. Aconchegante, incomum, bonito, e a vista da janela para o rio que corre é uma grande fonte de inspiração para os artistas. Às vezes, Brandon visitava Harper Clark. Ele se sentia atraído pela atmosfera calorosa e acolhedora de seu pequeno apartamento. A senhora sempre o cumprimentava com um sorriso alegre e o presenteava com deliciosas refeições caseiras. A família e os amigos não o entendiam e queriam constantemente moldá-lo em outra coisa, e sentir a decepção do pai não era fácil. O fatídico encontro que mudou Brandon e sua visão da vida ocorreu em uma noite de sábado em fevereiro. Um de seus colegas de classe estava comemorando seu aniversário. O aniversariante decidiu comemorar em uma boate. Não foi a melhor escolha, na opinião de Brandon. O garoto preferia outros lugares para relaxar, um bar de rock no centro da cidade, onde músicos locais se encontravam, um café à beira-mar, um grande apartamento, o estúdio de um artista em sua companhia. Mas Jubileu queria algo novo. É claro que Brandon já tinha ido a boates antes. Música alta, flashes brilhantes de Edith terminando em danças estranhas. Pessoas indiferentes, rostos sem expressão, olhos indiferentes, às vezes risos, sorrisos, e sempre bebendo rios de cerveja, champanhe, coquetéis. O próprio Brandon não bebia essas bebidas. Elas entorpeciam sua consciência e lhe davam dor de cabeça. O cara preferia se manter são o tempo todo. Sim, e ele viu o que acontece com pessoas criativas, exaustas, inspiração em uma garrafa de história triste. Naquela noite, Brandon estava sentado em uma mesa, indiferente ao que estava acontecendo. Seus companheiros haviam se retirado para a pista de dança. Brandon não estava de bom humor, estava pensando no enredo da próxima pintura Dark Sky, Stars. À margem de um rio. E reflexos cruzados na superfície da água. E no centro dessa paisagem tinha que haver algo bonito. Algo ou alguém. Algo igualmente hipnotizante, harmônico com o conceito. Brandon não tinha como decidir o que poderia ser. Animais graciosos? Uma bela árvore? A imagem humana que ele queria não aparecia. E então uma composição romântica começou a tocar. Brandon não gostava muito de música de boate, mas essa chamou sua atenção. Havia ternura na melodia, romântica. E tudo isso estava bem combinado com o baixo, que acrescentava acentos nos lugares certos. Brandon notou que as cabeças dos presentes estavam voltadas para cima. Ele seguiu os olhares das pessoas e ficou surpreso. Ele viu a garota mais bonita do mundo. Não. É claro que o cara já havia encontrado beldades muitas vezes. Afinal, ele já havia sido fotografado por modelos, com uma figura graciosa e um rosto bonito, e o objetivo não era surpreender. Mas havia algo particularmente atraente na garota que estava dançando na plataforma. Movimentos graciosos, olhos enormes, mesmo na escuridão Brandon notou como eles brilhavam lindamente como dois diamantes. A garota estava vestida com shorts, botas de cano alto e um top brilhante.
Ao mesmo tempo, ela não parecia provocante. Todos os seus movimentos eram rigorosamente calibrados. Parecia uma princesa ou uma bela ninfa dançando ao luar. Brandon percebeu quem ele colocaria no centro da paisagem lunar. Seria Ciara, a jovem dançarina. Todos a admiravam. Ele tentou memorizar cada detalhe, a curva de suas sobrancelhas escuras, as proporções de seu belo rosto, a tonalidade de seus longos cabelos que caíam por suas costas graciosas e ombros frágeis. Naquela noite, assim que voltou para casa, o garoto começou a trabalhar imediatamente. Pela manhã, o esboço estava pronto. Brandon admirou sua criação. Sim, de fato, tudo tinha saído exatamente como ele queria. Uma bela paisagem lunar de John, ninfa, princesa, criaturas graciosas e delicadas. Brandon não havia se reconhecido desde então. Tudo o que ele conseguia pensar era na bela desconhecida na boate. O rapaz foi então para o Calypso e mais de uma vez admirou o desempenho da bela desconhecida, a heroína de uma de suas melhores pinturas. A tela agora adornava a parede de seu quarto, mas o rapaz fez muitas cópias de vários tamanhos. Várias delas já haviam sido vendidas por um preço mais do que razoável. Brandon estava cada vez mais atraído pela garota, mas ela ainda estava fora de seu alcance. Era verdade que o rapaz havia aprendido o nome dela por acidente, depois de ouvir um amigo se dirigir a ela. Ciara era um nome maravilhoso, que se encaixava da melhor forma possível na bela criatura jovem. Brandon percebeu que estava apaixonado. Provavelmente pela primeira vez em sua vida, seus sentimentos por Leslie não eram nada comparados ao que ele sentia agora. Brandon queria ouvir a voz dela, olhar em seus olhos. Ele não sabia nada sobre essa garota. Mas ele tinha um bom senso de pessoas, e mesmo a uma grande distância, podia dizer que Ciara e ele foram feitos um para o outro. Mas como se aproximar dela? Sempre em pé no topo da plataforma, Brandon percebeu que não ousaria abordá-la primeiro. Ele nunca foi um homem machista, mas normalmente não tinha problemas para falar com as pessoas. Mas aqui ele percebeu que, se estivesse perto de Ciara, não teria sido capaz de dizer uma palavra por causa da excitação. Ela permaneceu fora de seu alcance. Linda, graciosa, etérea. Distante, ao mesmo tempo, muito próxima, quase parente. Brandon adorava visitar Harper Clark. Ele gostava da atmosfera calma e pacífica de seu pequeno apartamento. Sempre que a velha senhora ficava sinceramente feliz em ver o antigo hóspede, ela tentava presenteá-lo com algo caseiro e saboroso. Bolos, panquecas e borscht. Brandon comeu tudo com duas bochechas, sob o olhar satisfeito de Harper Clark. O cara lhe dava suas pinturas. E uma vez ele até pintou um retrato de Harper Clark usando uma fotografia de sua juventude. Ela admirava o trabalho de Brandon toda vez que o via. Não acredito que um homem possa fazer isso, dizia ela ao ver suas criações. Naquela tarde de verão, Brandon voltou à casa de Harper Clark, comprou seus doces favoritos no supermercado e foi visitá-la. Sentada na cozinha iluminada, Harper Clark estava diante de um prato de panquecas recém-fritas que tinham um sabor especial só para ele. Brandon ouvia as histórias que a senhora contava sobre sua vida. Ele havia brigado com o vizinho, ido à clínica, as coisas de sempre, e de repente... Oh, eu sofri um acidente outro dia. Ainda não consegui superar isso, confessou Harper Clark. O que há de errado? Brandon estava preocupado. Na outra noite, eu estava voltando da loja para casa. Do nada, um cachorro preto salta em minha direção. Ele é enorme, furioso, rosnando e vindo em minha direção. Olhei em volta e não havia ninguém lá, sem mais nem menos. Bem, é isso, acho que estou acabado. É um cão raivoso, provavelmente, cães normais não atacam pessoas. O cão empurrou a idosa contra a parede da casa. Harper Clark se afastou. Quando ela sentiu o concreto frio, percebeu que não havia mais para onde ir. Ele só podia esperar pelo inevitável. O coração de Harper Clark batia em seu peito como um pássaro preso. E aqui está uma garota jovem, bonita e muito corajosa.
Com o bastão na mão, ela atacou o cão. Ela farejou a força dele, abaixou a cauda e correu. Minha salvadora! O anjo da guarda deve tê-la enviado, não havia mais ninguém. Brandon sorriu. Não havia escassez de pessoas boas no mundo. Ele havia percebido isso há muito tempo. Eu queria lhe agradecer, continuou Harper Clarke. Ela não gostou no começo, mas eu lhe disse que tinha algo que parecia ter sido feito para ela. O que é isso? Brandon ficou interessado. É dela, espero que ela não se ofenda. Eu lhe dei aquela princesa que dança na lua. Brandon acenou com a cabeça. Ele sabia o que era. Uma cópia de sua pintura de maior sucesso. A de Ciara. Claro que não me importo, garantiu o rapaz. Eu a dei a você. Você pode fazer o que quiser com ela. Ela combina com você. Sinceramente. Porque aquela garota era igualzinha à princesa da pintura, com suas sobrancelhas, seus olhos e seu cabelo. Tão esbelta e bonita. Igualzinha a ela? Brandon estava desconfiado. Sim, eu não achava que existisse tal coisa. É uma coincidência incrível. Quando o choque passou, notei a semelhança imediatamente. Pensei, e nossa, que coincidência. E quanto a ela? Quando ela viu o quadro, ficou muito surpresa, ficou olhando para ele, não conseguia acreditar por um bom tempo. Depois começou a me perguntar de onde eu tinha tirado o quadro, quem o tinha pintado e tudo mais. E quanto a você? E eu respondi a todas as perguntas, contei a ela sobre você. Acontece que o pseudônimo em seu discurso criativo não foi mencionado. Acho que nós dois estávamos confusos. Eu por causa daquele maldito cachorro, por causa da pintura. O retrato dele é tão fascinante quanto o seu. Naquela noite, Brandon não conseguiu dormir por muito tempo, repetindo a história de Harper Clarke. Sério? Ele poderia ter conhecido Ciara? Eles só se encontraram por acaso na rua. E a pintura em que Brandon se inspirou em Ciara chegou às suas mãos dessa maneira estranha. Ou era apenas uma garota que se parecia com ela? Não, Brandon percebeu, ele sentiu com um sexto sentido, que Ciara tinha a pintura. Agora ele sabia que tinha uma admiradora secreta. E, é claro, a garota adivinhou que o artista havia retratado dançando, o que significava que ele havia visto Ciara na boate. Certamente, agora a garota estava pensando nele, imaginando quem ele era, tentando imaginar como ele era. Brandon supôs que, já que o destino havia feito uma jogada tão interessante, será que agora algo mudaria em seu relacionamento com Ciara? Mas nada havia mudado. Ele ainda estava observando de longe, da pista de dança. Ela dançava na plataforma alta e depois desaparecia, sempre desaparecia. Brandon havia tentado observá-la do lado de fora da boate muitas vezes, mas nunca a tinha visto sair. Talvez houvesse alguma outra saída da boate, alguma porta secreta. Ou talvez os funcionários estivessem saindo pelo prédio de escritórios adjacente à boate. O que preocupava Brandon era a tristeza crescente nos olhos de Ciara. Ele podia ver isso mesmo à distância. Algo estava acontecendo na vida da garota. Ou ela estava enfrentando uma decisão difícil ou algo ruim havia acontecido com ela. De qualquer forma, ela precisava do apoio de uma pessoa de confiança. Brandon estava disposto a ajudá-la. De fato, ele queria. Se tivesse a chance. Era uma noite quente de verão. O sol estava começando a se pôr, colorindo o céu em inigualáveis tons pastéis de rosa, roxo e azul. Brandon estava trabalhando, pintando outro quadro para um cliente. O homem havia decidido presentear sua mãe idosa com uma paisagem que retratava o lugar onde ela passou a infância. O homem gostou da encomenda. Brandon trabalhou com inspiração e prazer. De vez em quando, voltava seu olhar para a janela. A vista do calçadão sempre o animava. A imensidão, o rio largo, as pessoas inteligentes. Um lugar lindo. Hoje estava lotado.
A multidão heterogênea descia a rua como um riacho. De repente, Brandon percebeu isso. Ele não podia errar, não podia olhar para Kiara, porque já havia desenhado tantas vezes, já havia seguido seus movimentos tão de perto. Na multidão de pessoas, ele notou a garota que havia se tornado sua musa, sua inspiração e seu sonho. Ela estava muito diferente de suas apresentações. Seu cabelo estava em um rabo de cavalo alto. Nos pés, tênis com salto. Uma mochila leve sobre os ombros. Ciara estava usando jeans e uma camiseta cinza simples. Mas Brandon a reconheceu. É claro que ele a reconheceu. Quais eram as chances de Ciara passar pela sua janela no momento em que ele tirava os olhos da lona? Mínima. Não havia como ele perder tal oportunidade. Brandon correu para a janela. Agora ele abriria e responderia a Ciara. O que aconteceria depois? Não importava. O principal era chamar a atenção, prender a atenção da garota, pedir que ela esperasse por ele. Ela provavelmente ficaria surpresa. Talvez até assustada. Mas Brandon explicaria tudo, e Ciara entenderia. Como artista, Brandon era uma pessoa muito sensível, e ele entendia que Kiara e ele foram feitos um para o outro, como se fossem metades do mesmo todo. A maldita janela não abria. A maçaneta estava emperrada, e isso já havia acontecido antes, ou ele havia puxado a maçaneta em uma tentativa inútil de fazer o mecanismo quebrado funcionar. Era inútil. Enquanto isso, Ciara estava se afastando cada vez mais. A julgar por sua trajetória, ela estava indo em direção ao pátio. Era para lá que as janelas do outro quarto estavam voltadas. Brandon correu para o quarto, abriu a janela e olhou pela janela da altura da cintura, procurando a garota. Ela estava prestes a aparecer. Mas Ciara não entrou no pátio. Ele a viu desaparecer entre os arcos do Arco dos Artistas. Era um lugar muito especial. As paredes do arco eram pintadas do chão ao teto por artistas. Pintores locais e visitantes deixaram sua marca aqui, pintando o que mais gostavam em animais, pessoas, personagens de filmes e desenhos animados, lugares memoráveis da cidade, qualquer coisa. O arco hipnotizava, atraía, prendia. Ciara certamente passaria muito tempo ali, assim como todos sob seus arcos. Brandon chegaria lá a tempo, ele certamente chegaria até lá a tempo, que sorte! O coração do jovem estava batendo forte, será que ele olharia nos olhos daquela com quem havia sonhado por tanto tempo? No arco estavam, entre outras, as criações de Pirelli. Ele também havia pintado sua bela Ciara lá, e como poderia não fazê-lo? Desde que o jovem viu essa beleza pela primeira vez, ela sempre se tornou a heroína de suas pinturas. Na parede do arco, Brandon retratou a superfície da lua e Ciara dançando sobre ela. Talvez a garota encontrasse seu retrato. E se não encontrasse, Brandon o mostraria a ela. Afinal de contas, eles estavam prestes a se conhecer. A sorte parecia favorecer o jovem quando ele correu para o patamar. O elevador tinha acabado de chegar ao seu andar. Um vizinho saiu e ergueu as sobrancelhas surpreso ao ver o jovem problemático. As mãos de Brandon estavam manchadas de tinta, assim como seu longo avental, que ele havia esquecido de tirar em sua pressa. Sim, deve ter sido um espetáculo para se ver. Mas Brandon não se importava com isso agora. Ele estava com pressa para chegar até Ciara. O rapaz entrou no elevador e apertou o botão para o andar térreo. As portas se fecharam. O elevador desceu apressado. De repente, houve uma parada abrupta. O carro parou entre os andares, congelado. Brandon começou a apertar todos os botões em desespero, mas sem sucesso. Um momento depois, as luzes se apagaram. O elevador estava preso. Isso já havia acontecido antes em seu bairro. Por que agora? Por que agora? Brandon ligou para a central telefônica. Por sorte, ele tinha o celular no bolso do avental. A ajuda chegou relativamente rápido, após cerca de 20 minutos. Para Brandon, esse tempo pareceu uma eternidade.
Ele queria romper as paredes do elevador e correr para Ciara. Ela estava lá, a apenas 100 metros de distância. A total impotência o levou ao desespero, mas também havia esperança. Isso poderia muito bem acontecer. Ciara estava no arco, esperando por ele. Quando Brandon finalmente ficou livre, correu para a rua. Seu caminho levava em direção ao arco. Alguém estava lá, alguém era definitivamente um garoto, ele ouviu vozes. De fato, no arco, o garoto viu pessoas olhando em volta com surpresa, 2 meninos e uma menina. Ciara não estava entre eles. Decepção, tristeza, pesar. Brandon estava dominado por uma série de sentimentos. Como isso era possível? O garoto foi até a parede onde uma vez ele havia pintado Ciara dançando na lua. E viu a inscrição que ela, sem dúvida, havia deixado para trás. Ciara havia escrito que tinha visto suas pinturas e as achara muito bonitas, mas a garota também havia informado ao rapaz que ela não era nada disso. Não do jeito que ele imaginava que ela fosse. Brandon sentiu uma febre chegando. Ciara havia lhe deixado uma mensagem. Ele sabia que Brandon a leria. Talvez ela voltasse, talvez não. De qualquer forma, ele tinha que aproveitar todas as oportunidades para se comunicar com ela. O rapaz tirou um lápis preto de grafite do bolso do avental e fez uma inscrição embaixo da que Ciara havia deixado. Ele nem sequer pensou no conteúdo da mensagem. As palavras certas nasceram sozinhas em sua cabeça. Você é a garota mais linda do mundo. O passeio sob a Ponte Velha. Ciara vai encontrar esse lugar, ela vai. E é lá que Brandon deixará outra mensagem para ela. Sem adiar mais o assunto, o rapaz foi para casa, pegou tintas, pincéis, trocou de roupa e foi para o calçadão sob a Ponte Velha. Era um lugar calmo e deserto. Era ali, na parede de concreto, que Brandon escreveria uma mensagem para Ciara. Ou melhor, ele a desenharia. É o que ele faz de melhor. Especialmente porque alguma força desconhecida já estava puxando sua mão em direção à parede, forçando-o a criar, a trabalhar, a desenhar. Brandon assumiu a tarefa com paixão, desenhou a praça central da cidade, uma fonte, choupos piramidais, uma torre com um relógio em sua face, marcou a hora certa. Em seguida, Brandon desenhou um banco exatamente igual ao que estava perto da fonte naquele mesmo parque. E nele, no mesmo banco, o artista desenhou uma garota. Ela estava meio virada para o público, com a cabeça ligeiramente baixa e o celular na mão. Era Ciara, vestida exatamente da mesma forma que hoje. Calça jeans, tênis, camiseta cinza. Se ela visse a peça, é claro que notaria tudo, mas para quem estivesse de fora, a peça ainda seria apenas um desenho bonito e realista. Ciara entenderia. Ela poderia ir ao parque às 6 da tarde, se quisesse. E ele, Brandon, a esperaria lá todos os dias a partir de agora. Em casa, Ciara tomou banho, esquentou o jantar e assistiu à sua série de TV favorita. Os eventos que se desenrolavam na tela não ocuparam muito a garota. Ela pensou no que tinha visto hoje daquele artista misterioso, Brandon. Ele a desenhou várias vezes com a imagem de uma linda garota, não apenas uma garota, quase uma habitante do céu. Deve ser assim que ele a vê. Isso é um grande erro. O rapaz está claramente apaixonado por ela e, como todo apaixonado, ele idealiza a garota. O artista a vê com olhos muito diferentes. Que sorte que eles são estranhos, de fato. Caso contrário, esse homem ficaria desapontado. Aparentemente, ele é muito jovem e inexperiente, pois não sabe quem ela é. E ela parece ser a namorada de David. E ela parece ser a futura amante de David. E Ciara percebe que não será por muito tempo. Algum tempo se passará e David encontrará alguém mais jovem, mais interessante, mas mesmo assim ela aceita esse relacionamento. Por quê? Provavelmente, ela quer se sentir amada por alguém por um tempo. E David sabe como cortejar, ao lado dele você se sente única, especial e a única. E daí se tudo isso for uma ilusão? Não importa.
A jornada à frente é o passo que separa Ciara de desistir de David. E ela está pronta para dar esse passo. Ela estava pronta. A garota já havia decidido tudo por si mesma, mas, de repente, uma pintura aparece no arco. Um misterioso artista desconhecido, como se estivesse tentando lhe dizer que ela é linda e digna do amor verdadeiro. E é nesse momento decisivo que essa imagem capta sua atenção. Ao se ver nessa imagem, a garota duvidou novamente, duvidou que estivesse fazendo a coisa certa. Davi é casado. Ele já tinha um exército de mulheres como Ciara, e quantas mais estariam por vir? Afinal, ela deveria dizer não a David? Mas já havia passagens compradas, hotel reservado. Talvez fosse tarde demais, eles deveriam ter pensado nisso antes. Ciara decidiu que amanhã à noite, após o exame, ela iria até aquele arco novamente e olharia seu retrato. E lá, naquele lugar maravilhoso, ela tomaria sua decisão final. Na noite seguinte, Ciara ficou novamente no arco. Afinal de contas, este é um lugar completamente único. Até mesmo a atmosfera é especial. E aqui está seu retrato. Mas o que é isso? Havia uma nova inscrição embaixo. Deve ter sido deixada pelo artista. Ou não. Talvez alguém estivesse brincando. Também é possível. Há muitas pessoas aqui todos os dias. Brandon, se é que era ele mesmo, pediu a Ciara que fosse até a Ponte Velha. Isso já parecia uma busca. E Ciara não podia deixar de ir até lá. A garota, tentando não passar de um passo rápido para uma corrida, caminhou em direção à Ponte Velha. Ela ficava na outra extremidade do aterro. Era uma longa caminhada, e Ciara não via a hora de chegar lá. De repente, embaixo da ponte, havia uma solução para todos os seus problemas, uma saída para a situação difícil em que se encontrava, até mesmo a salvação. Os transeuntes olhavam apressadamente para a bela garota. Ciara notou que ela parecia um pouco estranha. Perturbada, ansiosa. Suas bochechas estavam queimando, seu rosto estava quente, mas as palmas de suas mãos e pés, por outro lado, estavam muito frias. E ela estava com medo. Medo de não encontrar nada embaixo da ponte. Ciara tinha muita esperança nesse lugar. Imagem. Logo abaixo da ponte, Ciara viu imediatamente e exalou de alívio. Aquela inscrição não era uma piada, não era uma farsa. O artista havia deixado, de fato, e havia pintado uma nova imagem para ela. Dessa vez, era grande, ocupando toda a parede. Aparentemente, ele tinha acabado de terminar o trabalho, a pintura ainda estava fresca. Ciara já reconhecia o trabalho do jovem em seu jeito especial. Imagens realistas saíam de seu pincel, do qual parecia emanar um brilho. Um talento incrível. Dessa vez, Brandon havia pintado a praça central. Ciara reconheceu a fonte, a torre do relógio, as árvores. Como esse cara consegue alcançar tanto realismo? Ciara podia até ver o olhar de Edith nos olhos negros e brilhantes dos pardais que corriam ao redor da fonte. E, é claro, Ciara viu a si mesma. Ela estava usando o mesmo jeans e a mesma camiseta de ontem. Isso significava que Brandon a tinha visto? Mas por que ele não se aproximou dela, não se atreveu? O pobre rapaz pensa que ela é algum tipo de deusa, mas ela é apenas uma garota comum que está disposta a ser amante de um homem rico para ter uma boa vida. Sim, vai ser difícil para ela aceitar o jogo de David depois de tudo isso. O que será que Brandon quis dizer com essa pintura? Dessa vez, o cara não colocou nenhuma assinatura. Mas Ciara percebeu que o tema havia sido escolhido por alguma razão, algum significado secreto estava embutido nele. E então seu olhar recaiu sobre o globo que adornava a torre. Será que Brandon estava pedindo para ela estar no parque às 6 horas da tarde? Mas em que dia? Ciara procurou uma pista na pintura com os olhos e não encontrou nenhuma. Tudo o que ela viu foi a hora e nada mais. A garota olhou para o relógio. Bem a tempo de chegar à praça na hora marcada. Ou será que ela deveria desistir e ir para casa? É hora de fazer as malas.
O voo é depois de amanhã. Ciara nunca tinha viajado para o exterior antes. O que é estrangeiro, ela nunca viu nosso mar. Ela está saindo de férias maravilhosas em um resort caro. David não lhe negará nada. Ela se sentirá como uma verdadeira princesa, mesmo que por pouco tempo. Mas como abrir mão desse conto de fadas que apareceu em sua vida recentemente e a mudou tanto? Ciara se deu conta de que provavelmente não encontraria Brandon no parque. Ainda assim, havia uma chance, embora pequena. E esse garoto, esse jovem artista que Ciara nunca tinha visto na vida, já a interessava. A garota queria saber como ele era. Ouvir sua voz, sentir todo o amor que ele expressava a ela por meio daquelas pinturas. Ciara se viu na praça antes mesmo do horário marcado. Ela não conseguia andar devagar, seus pés a levavam adiante. E ali estava o banco da pintura. Sem pensar, Ciara se sentou nele. Lá estava ela, a torre do relógio, as pessoas ao seu redor. Mas nenhuma delas se encaixava no papel do artista apaixonado. Mulheres com 2 crianças pequenas. Homens com um jornal. 2 homens idosos jogando xadrez em um banco em frente a um bando de crianças que se esgueiravam conscientemente na fonte. Uma garota de cabelos vermelhos com um livro. Ciara suspirou pesadamente. Obviamente, nenhum milagre iria acontecer. Não importava. Ela ficaria sentada aqui por mais algum tempo e iria para casa. Ela tinha muitas coisas para fazer. Coisas para arrumar. Ligar para David. E então ela ouviu. Era definitivamente ele, um jovem alto e magro, caminhando em direção ao seu banco da fonte sorrindo. Ele estava olhando diretamente para ela, sem tirar os olhos da garota. O rapaz parecia um pouco envergonhado, mas tentou disfarçar. Até que enfim nos encontramos, disse ele, abraçando Ciara. Uma voz agradável, calma e levemente embaladora. Oi, a garota não conseguiu desviar o olhar dos olhos dele, emoldurados por longos cílios. Estava claro que o garoto estava mais do que envergonhado, e ele parecia muito fofo. Meu nome é Brandon. Eu sei, isso é tudo o que sei sobre você. E que você tem um apartamento à beira-mar, disse a mulher idosa. Olhando nos olhos dele, Ciara percebeu que não estava indo a lugar nenhum com David. Ela estava ficando aqui. Com Brandon.